E a pior forma de tortura é quando a mentalidade do torturador entra na cabeça do torturado. Quando ela repetidamente, traumatizada, diz, eu estava vestida, ela assumiu um discurso do cara, como quem diz, eu não merecia porque eu estava vestida. Você podia estar com roupa que você quisesse. O que importa não é o tamanho do seu vestido, é o tamanho do caráter do desgraçado que faz uma coisa dessa com você. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, a gente sempre chamou com a Rede Globo de rede podre de televisão, rede esgoto e etc, etc. Tem vários adjetivos para essa TV que tem mostrado e provado que é uma verdadeira lata de lixo, que é um amplo de perdição. E diante da forma que seus artistas, que são tão podres como ela, se comportam, ela deveria mudar o nome para Rede Hipócrita de Televisão. Você vê que um caso desse, a repercussão que está tendo em toda a mídia, choveu de e-mails pedindo, inclusive aqui no nosso canal, para falar desse assunto. A Rede Podre está caladinha, não fala nada sobre o assunto. É incrível isso. Então você vê que a polarização ela é em todas as partes, né? Se é alguém de direita, os caras caem em cima. Se é alguém de esquerda, os caras ficam calados. E os dois lados agem dessa mesma forma, tem esses critérios. Se eu for de esquerda, eu só falo de quem é de direita. E se eu for de direita, eu só falo de quem é da esquerda. É assim que tem sido feito. É assim que a gente vê nesses dois lados da mídia e também de alguns grandes canais de internet. Aqui, a gente não trabalha dessa maneira. A gente tenta mostrar os fatos. E aí, como nós estamos no Brasil, onde o cachorro não faz xixi no poste, o poste faz no cachorro. Olha só, depois de tudo isso, Márcio Smelling decide processar a Dani Calabresa e a advogada da atriz. Ele quer provas das acusações de assédio. A matéria é de 5/12/2020, é bem recente, e diz o seguinte: após a repercussão da investigação, reportagem publicada pela revista Piauí sobre as acusações de assédio que Dani Calabresa fez contra Márcio Smelling, o ator e diretor disse na noite dessa sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, que entrou com ação na justiça contra ela e a advogada Maitra Cota, que representa 6 mulheres que o acusam do mesmo ato, para que ele prove as denúncias. Ele afirma que as histórias são inventadas. É preciso dizer que em cima de meus erros e das coisas que eu efetivamente fiz, tem muita coisa sendo falada que é mentira, que eu de forma alguma fiz, e isso preciso combater, como por exemplo esse perfil construído de que eu seria uma pessoa violenta. Embora eu confesse meus excessos, eu jamais nunca tive nenhuma relação que não fosse consensual e jamais pratiquei algum ato de violência com quem quer que seja na minha vida, disse ele aos jornalistas Maurício Stice e Dolores Orozco. Dani Calabresa se pronunciou sobre a acusação. O ex-diretor do Núcleo de Humor da Globo afirmou que quer que Dani Calabresa confirme ou desminta alguns dos relatos que foram publicados pela revista, nos quais ele é apontado como responsável pelos assédios. Ele garante que os dois tinham uma boa relação. Tanto a Dani Calabresa quanto eu, nós sabemos como era a nossa relação. Nós sabemos da amizade, da intimidade e do respeito da nossa relação. Nós sabemos em que ponto a nossa relação se deteriorou profissionalmente, e isso está sendo recontado hoje de outra forma nessa matéria. É impossível aquilo ter acontecido e a gente ter durante 2 anos a partir dali a relação que a gente teve de amizade, de carinho, de parceria profissional, como se nada tivesse acontecido. Na entrevista, Márcio reconhece que cometeu erros. Depois de 1 ano eu consegui entender que tudo o que aconteceu está acontecendo comigo. Aconteceu a partir dos meus erros. Hoje eu entendo que eu tive comportamentos e atitudes que não cabem mais. Eu fui um homem tóxico, um marido péssimo, uma pessoa que cometeu excessos em se relacionar com pessoas dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Foi em dezembro do ano passado que Calabresa denunciou os assédios de Márcio Smelling pela primeira vez. As 2 investigações iniciadas pela Rede Podre no início deste ano não resultaram em punição ao diretor. A revista Piauí detalhou passo a passo da situação, ouvindo todas as partes, inclusive testemunhas em situações distintas em que Dani Calabresa foi assediada. Bom, meus caros irmãos, primeiramente, a gente sabe que dentro da Rede Podre não é segredo para ninguém que as diversas denúncias que tem aí, inclusive nós fizemos um vídeo muito recente aqui e eu recomendo que, se você não viu, veja enquanto está no ar, porque vídeos desse tipo eles podem sumir de uma hora para outra e nunca mais aparecer. O título do vídeo era "Ator Global revela entranhas da Rede Globo e assusta usuários por toda a internet". Esse vídeo tá aí. E uma atriz antiga e consagrada da televisão falava de um quartinho que tinha lá, e esse ator agora denunciou. Então eu recomendo que você assista para você entender. E essas práticas que acontecem, segundo as más línguas dentro da Rede Globo, é uma coisa que eles imitam de fora. Hollywood é pior do que isso. É um costume. Se você não faz parte da patota dele, dos costumes dele, que envolve isso mesmo: fornicação, desrespeito com o próprio corpo, com a sua própria honra, não importa se é homem ou se é mulher, rola ali dentro. Agora, toda vez que alguém falava alguma coisa, não é, como não tinham os portais de internet no passado, a pessoa era simplesmente desmoralizada.
Ah, esse ator, essa atriz está falando isso porque não tem mais emprego, é uma pessoa sem talento e ela simplesmente desaparecia. Gerava polêmica 2 ou 3 dias e depois desaparecia, porque a própria TV, que às vezes abriu o espaço, e eu já expliquei para vocês nesse outro vídeo que todos eles são amigos, tem tipo um acordo de cavalheiros, apesar que toda a mídia se odeia. Quem trabalha no SBT não gosta de quem trabalha na Globo, não gosta de quem trabalha na Record e assim vai. Só que tem um acordo entre cavalheiros, porque se um começar a falar os podres do outro, eles vão se destruir. Isso ficou provado, como eu também citei no outro vídeo, quando houve a treta entre a Rede Record e a Rede Globo. Quem se saiu melhor na audiência foi justamente quem estava neutro, SBT, porque o povo começa a ouvir tanto um do outro que começa a perceber que parece duas pessoas brigadas e para de dar credibilidade aos dois lados e vai para um lugar que esteja neutro, que nesse caso era o SBT. Agora, que essa prática sempre houve e vai continuar tendo sempre. Não existe essa, meus irmãos, de você ver uma pessoa chegar e dizer que é a favor daquela ideia de amor não tem idade, por exemplo, onde quer dizer que uma pessoa de 20, 30 anos se apaixonar por uma criança de 12 ou 13 anos tem que ser respeitado. Esse tipo de coisa, quem defende isso, não pode ser uma pessoa normal. Você começa a entender esse tipo de coisa. É feito o Caetano Remoso, por exemplo. A gente também fez um vídeo aqui falando disso. O cara teve relações também, tá certo que depois casou, mas com uma criança. Então quando esses atores, quando esse pessoal da lacração vem dizer que não, eu sou a favor disso porque eu vejo o lado da pessoa, não. Estão simplesmente agindo em causa própria. Mais uma vez vale lembrar o que eu falei no outro vídeo, que o motivo das pessoas antigamente não quererem que seus filhos seguissem a profissão de ator e atriz era justamente por esse tipo de coisa. Porque ou ela faz o que esses diretores, como supostamente esse cara, eu não posso falar se não sou processado, né? Você vê que ele tá processando a menina. Porque os caras fazem bem feito, eles sabem que não vai aparecer provas. Inclusive, meus irmãos, antes de continuar, né, com o nosso raciocínio, eu quero mostrar outra notícia mais antiga, que não teve tanta repercussão. Mas olha só, acusado por 5 mulheres, Márcio Menes nega abusos. Não vou falar outra palavra, mas você sabe o que é. Demitido da Globo em dezembro do ano passado, após acusações de assédio, feitas em agosto por 5 mulheres, Márcio Menes foi pela primeira vez exposto por 5 das supostas vítimas. Engraçado também, presta atenção, supostas vítimas. Quando é pra falar de alguma coisa que apoia as ideologias deles, eles colocam como certeza. Mesmo sem estar provado, mesmo sem ter investigação, eles vão e detonam a pessoa. Por exemplo, quando um youtuber mesmo aqui sofre um acidente, acontece alguma coisa, já coloca a pessoa como irresponsável, como o errado da história, mesmo que a polícia ainda não tenha entregado o laudo. Eles se tornam juízes, eu já mostrei diversos exemplos aqui, isso em várias situações. Aqui já colocam, ó, pelas supostas vítimas, ou seja, para ativar um gatilho mental em quem tá lendo, supostas vítimas, são pessoas, passar aquela velha ideia que a mídia sempre fez isso. Essas pessoas estão falando porque perderam o emprego e querem atacar o cara. São pessoas derrotadas e amarguradas. A ideia que eles querem passar é essa, mas não se engane. Por meio da advogada Mayra Cota, as funcionárias da Globo, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, detalharam como o ator e diretor usava seu poder hierárquico para constrangê-las. Ele, que era responsável pelo departamento de humor da emissora, teria tentado agarrar e beijar à força um grupo de atrizes, além de enviar mensagens inconvenientes para os seus alvos. São 6 vítimas do assédio e 6 testemunhas. Há vítimas de assédio moral e há um grupo de apoio a elas de mais de 30 pessoas, disse a advogada. A representante destacou a coluna de Mônica Bergamo que as atrizes eram isoladas e impedidas de aceitar outros projetos. Falei o que a vocês aqui, família? O que é que a denúncia do outro vídeo falava? Que ou você entra pro grupo deles, pro quartinho, né? Ou você tá fora. E outra, quando eu digo fora, não é só fora da emissora não. Esses caras são muito influentes no meio deles mesmo. Então a pessoa diz, não vou me submeter a isso não. Se você quiser me contratar, me contrata pelo meu talento. E depois tenta emprego em outra emissora, ela vai receber não, eternamente não. Ela vai ser banida das telas. E a pessoa simplesmente desaparecia mesmo. Hoje eles estão sofrendo esse tipo de coisa. Esse cara, a Xuxa mesmo e tantos outros, o Caetano Remoso, estão sofrendo porque agora o povo tem voz. Agora a opinião de vocês são como vozes ecoando pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Antes a nossa opinião era calada, era muda. E ficava o que eles levavam ali nos programas de domingo de fofoca, 3 ou 4 da laia deles mesmo, para querer falar como se fosse o povo, mas sempre amenizando e sempre colocando como uma coisa duvidosa. Hoje não é mais assim. Hoje você mesmo está vendo o canal aí, não concorda, você vai e faz o seu próprio vídeo. Você não é obrigado nem concordar comigo. E eles não estão sabendo lidar com isso. Não estão. Hoje em dia, se o cara quer ser uma pessoa pública, ou ela trabalha direito, ou os seus próprios seguidores não a perdoam. É simples assim.
Criava um ambiente de trabalho tóxico, as pessoas se sentiam presas sem conseguir se livrar daquilo. Ele usava situações de trabalho para tentar agarrá-las à força, inclusive usando de violência, de agarrar, as colocar contra a parede e tentar beijar à força. Isso é bastante violento. A advogada afirmou que não se tratava de paixão, uma tentativa de flerte. Ela reforçou que a situação era extrema. A linha foi cruzada, a zona cinzenta ficou a quilômetros de distância. Foram casos de assédio mesmo, de mulheres falando não quero, me solta. Não vou beijar, não vou ficar com você. E ele tentando, agarrando. Não tem zona cinzenta, isso é violência. E aí tem algo muito sério. Ele era chefe delas, pontuou. Realmente isso aqui tem que ser sempre levado em consideração. Na verdade, esse debate todo aqui, irmão, não tinha nem o que debater. Esse cara já era pra ter uma prisão preventiva aí, não é? Mas como é alguém que tem dinheiro, como é alguém influente, não, peraí, vamos ver se foi isso mesmo, não é bem assim, porque se fosse um pobre o tratamento era outro. Agora, como é um cara da rede podre de televisão, aí muda. Ele já foi afastado da Globo, porque a Globo sabe dessas coisas. Veja que ela fez uma investigação particular dela, né, segundo a própria matéria, e não houve nenhuma punição pro cara, ele ficou lá de boa. Agora, somente porque vocês, né, todos nós aqui, começamos a falar sobre isso, dar a devida importância que o caso merece, aí sim é que eles, não, vamos demitir o cara, porque aí a gente meio que se sai disso. Mas não se sai não, porque o pessoal sabe que isso é a prática da mídia brasileira. A mídia que é realmente podre e as pessoas cada vez mais percebem isso. Cada vez mais eles perdem mais audiência. Logo que as denúncias de assédio vieram à tona, Dani Calabresa foi apontada como uma das atrizes insatisfeitas. Ela, contudo, negou que teria reclamado formalmente sobre o comportamento do ator à Globo. Isso também dá pra entender, meus irmãos, não dá pra crucificar ela por isso. Feito ele colocou, não, mas se eu tivesse feito isso mesmo, a gente teria amizade. Teria sim, porque você tá ali numa posição que sabe que aquele cara ali é o teu chefe, é o manda-chuva. A pessoa vai fazer o quê? Se sabe que a chance é só aquela. Vocês lembram também daquelas paniquetes, por exemplo? A própria menina que saiu de lá, ela disse só uma coisa. Olha, as meninas de programa que estão nas ruas, que estão nas beiras das esquinas, e as paniquetes são a mesma coisa. A diferença só é que aquelas aparecem na televisão. Mas o que elas fazem para poder ter aquele emprego, para poder ganhar a vida, é a mesma coisa de uma menina que faz programa para viver. Entende aí, meu irmão? Tá aí na internet, tem aqui vídeos no YouTube, só é você procurar, você vai ver. Todas falam a mesma coisa. Agora sempre colocar, não, tá falando porque perdeu o emprego, porque não tem talento. Sempre foi colocado assim, mas a verdade tá aparecendo. Dani fez uma postagem na web na noite de sábado que foi interpretada por internautas como um desabafo. Fazer o certo exige coragem. Escreveu, legendando um pensamento que dizia: os inícios só acontecem quando você arrisca. Vai sem medo e se o medo bater, vai assim mesmo. Ex-marido de Calabresa, Marcelo Adnet, saiu em defesa das vítimas em um post no Twitter. Bom, meus irmãos, a matéria continua aqui, aí tem uns Twitter dele que eu vou colocar aí pra vocês verem a hipocrisia desses caras. Pra mim isso não é surpresa nenhuma, só fica comprovado, né, como a mídia realmente é podre e o que aqueles atores e atrizes realmente tem que se submeter, até os repórteres também, tem que se submeter para conseguir aquela carreira ali. Por isso mesmo, como válvula de alívio, muitos desses caras, não é, apesar de ter o que tem, a fama que tem, recorrem a drogas e etc, etc. Então dá para você entender o porquê disso. Porque, irmão, o senso do que é certo e o que é errado, a moralidade, ela tá dentro da pessoa, por mais imoral que essa pessoa seja. E aí a batalha para isolar essa parte da tua consciência que diz o que é certo e que você tenta isolar e tenta se convencer que não, que isso é só um pensamento conservador e etc, nem sempre dá para vencer. E quando se perde, aí tá aí as histórias de vida de muitos atores desses que antes estavam no auge e hoje no fundo do poço. E tudo isso acontecendo, meus irmãos, já mostra que tá na hora realmente de o governo rever as concessões dessas emissoras, ver se ela realmente está representando o que o povo quer, se é isso que o povo brasileiro quer, porque acredito que tem muita mídia pequena, menor, não é, que se tivesse a chance, poderia fazer um trabalho muito melhor do que a Rede Podre, por exemplo, faz. Mas essa possibilidade você vê que nem se toca no assunto, né? Já basta a sonegação de imposto, que a gente sabe aí, as fraudes que existem, e não é só a Rede Podre, todas as outras também. Mas enfim, irmãos, a gente fica nessa e ainda vira e mexe, esses escândalos agora começam a aparecer e acredito que vai aparecer com mais frequência daqui pra frente, por causa das mídias sociais, não é? O crescimento. Cada vez mais os artistas vão vendo que é possível sobreviver sozinho, é possível ganhar fama, seguidores, sem uma rede de televisão por trás. E aí vão começar realmente a tomar coragem. Você vê que esse tipo de ator, não é, com esse nível, atrizes, eles nunca se expõem dessa maneira. Era uma coisa mais reservada, uma coisinha de revista, uma coisinha de fofoca. Mas chegar assim e bater a real pro público e tal,
nunca aconteceu antes. E tá acontecendo agora por essa nova porta, essa nova brecha que se abriu. O crescimento das redes sociais está proporcionando isso. Então, meus irmãos, como sempre, eu reforço o pedido que você comente, fale sobre esse assunto. É muito importante você fazer isso, tá certo? Porque a sua opinião, meu irmão, pode de fato mudar o mundo. Eles estão muito de olho no que você anda comentando, no que você anda falando, inclusive no que você anda assistindo. Então, comenta, deixa bem clara aí a tua posição sobre isso, tá certo? E o que você acha sobre a mídia nacional. Então é isso, meus irmãos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.